Olá a todos, muito bem-vindos à Tribo Astral. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Karina Coelho e sou astróloga. Nós hoje vamos dar continuidade aos planetas transpessoais. As últimas 3 aulas foram dedicadas ao estudo do Urano. Quem não teve possibilidade de ver, eu recomendo que veja, porque, para além de falar do Urano, obviamente faço também uma introdução ao que são os planetas transpessoais, porque o Urano é o primeiro dos planetas transpessoais e é fundamental que percebam porque é que há aqui um grupo de planetas que são considerados transpessoais ou geracionais, porque também se podem chamar assim. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo os links para poderem então aceder aos vídeos 28, 29 e 30, que são os vídeos que dizem respeito às aulas de Urano. Então, nós hoje vamos ter a primeira aula sobre Neptuno. Neptuno é o oitavo planeta do Sistema Solar e o segundo planeta transpessoal, porque recordo que o primeiro planeta transpessoal, como eu referi há pouco, é Urano, o segundo é Neptuno, que é o que vamos estudar hoje, e o terceiro planeta transpessoal é Plutão. Então vamos lá aprender o que representa Neptuno na carta natal e como interpretar por signo. Então, Neptuno, tanto Neptuno como Urano e Plutão, não são planetas que se veem a olho nu. E por isso só foram descobertos na história recente, não é? Quando passámos a ter outro tipo de recursos, nomeadamente o telescópio. Neptuno foi descoberto há apenas 179 anos, para ser mais precisa, em 23 de setembro de 1846, em Berlim. E Neptuno leva aproximadamente 165 anos para completar uma órbita ao redor do Sol. E por isso leva os mesmos 165 anos a percorrer os 12 signos do zodíaco. Isto significa que Neptuno permanece entre cerca de 13 e 14 anos em cada signo e, como tal, não percorre toda a nossa carta natal porque não vivemos tempo suficiente para isso. Neptuno é regente do signo de Peixes, por isso está em domicílio em Peixes, exaltado em Caranguejo, está em exílio em Virgem e em queda no signo de Capricórnio. Neptuno fica retrógrado uma vez ao ano, em média a 5 meses. Palavras-chave de Neptuno. Eu diria que são a espiritualidade, a inspiração, a intuição, a empatia, o idealismo, o escapismo, e a dissolução de limites. Já com estas palavras-chave já nos conseguimos, pelo menos, intuir, não é, como se manifesta a energia de Neptuno. Então, mas vamos ver mais em detalhe o que é que representa Neptuno na carta natal. Em primeiro lugar, temos de ter presente que a sua influência é essencialmente geracional. E porquê? Por ser um planeta muito lento, não é? Porque leva cerca de 14 anos em cada signo. E por isso, todos os que nascerem durante o período da passagem de Neptuno por determinado signo terão em comum Neptuno nesse mesmo signo. Dou-vos um exemplo prático para não haver dúvidas. Ao dia de hoje, Neptuno está em Peixes, o que é ótimo porque está em domicílio, ou seja, está em casa. E isto significa que tem dignidade e, por isso, pode ou tem condições para expressar a sua energia de forma fiel à sua essência. Neptuno já está na sua fase final do seu percurso por Peixes, já está mesmo nos últimos graus de Peixe, e a preparar-se para mudar de signo e ingressar a Carneiro no próximo dia 30 de março de 2025. Se bem que ainda vai fazer 2 retrogradações antes de entrar definitivamente em Carneiro no dia 26 de janeiro de 2026. Então, todos os que nasceram e vão nascer entre 3 de fevereiro de 2012, que foi quando Neptuno entrou definitivamente em Peixes, até ao dia 29 de março de 2025, todos, mas todos, sem exceção, terão na sua carta natal Neptuno em Peixes. Por isso, durante estes 13 anos, todos os que nasceram neste período partilham Neptuno no signo de Peixes na carta natal. Então, como Neptuno é um planeta lento e demora tanto tempo em cada signo, a sua influência é mais perceptível em termos de tendências culturais, artísticas, espirituais e sociais de uma geração. Percebem, conseguem perceber melhor agora porque Neptuno um planeta transpessoal ou geracional?
Bom, eu espero que sim, mas se ficarem com dúvidas, se eu não consegui ter sido totalmente clara, ponham aqui nos comentários que eu, pronto, tentarei explicar o melhor possível. Mas bom, quando interpretamos a carta ou um mapa natal de uma pessoa, a sua influência direta é mais lenta e sutil em comparação, obviamente, com os planetas pessoais, como é o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Neptuno promove a fusão, a conexão com o nosso lado mais espiritual e elevado. Pode expandir a consciência universal e exerce a sua influência sobre tudo, o que transcende, de alguma forma, o mundo físico e o mundo material. Neptuno, relaciona-se com a alma, com o místico, com o espiritual, como já tinha referido há pouco, a intuição, em que nos ajuda a aceder a outras dimensões e níveis de consciência. Neptuno também promove a inspiração, a arte, a compaixão, a empatia, a sensibilidade, a paz interior. Em Netuno, também ativa o poder simbólico e revelador dos sonhos. Mas existe um outro lado de Neptuno, pode ser muito sombrio, principalmente, não é, quando tem pouca qualidade, e qualidade, recordo que tem a ver com as dignidades do planeta e também com aspectos difíceis. E esse lado sombrio pode manifestar-se através da dissolução, do escapismo, dos estados alterados de consciência, e aqui entra as dependências do álcool, drogas, medicamentos ou outras substâncias nocivas. Neptuno também está relacionado com o engano, com as ilusões, com o mistério, a incerteza, a dificuldade de ver as coisas de forma clara e transparente. Tenham sempre presente, e isto ajuda muito, é que com Neptuno nada é o que parece. Eu até costumo usar nas minhas consultas a metáfora dos dias de nevoeiro, não é? Em que não conseguimos perceber bem o que está ali a um palmo à nossa frente. E assim é Neptuno, não é? Porque essa falta de clareza parece uma coisa, mas afinal é outra. É como se pode manifestar Neptuno na área de vida onde estiver localizado na nossa carta natal. Portanto, tenham muito, mas mesmo muito presente que o reino de Neptuno não tem limites. Neptuno dissolve as fronteiras da realidade. Netuno, na carta natal, pode sinalizar onde a pessoa tende a idealizar demasiado, a fugir da realidade ou eh, a envolver-se, não é, em comportamentos escapistas, como vícios ou dependências, como eu também já referi há pouco. Obviamente, e digo sempre isto, praticamente em todas as aulas, nós para sermos precisos na interpretação temos que ver sempre a carta natal como um todo. Hum, então, depois vermos em que signo está Neptuno, se tem qualidade ou seja, temos que perceber que dignidades tem o planeta, porque de acordo com essa informação percebemos se ele se expressa com mais força ou debilidade, a sua energia e a sua promessa enquanto planeta. E depois temos que ver em que casa está para percebermos a área de vida onde exerce a sua influência e como, não é? Através dos aspectos que faça com outros planetas ou ângulos importantes da carta natal. Mas temos que sempre quando analisamos ou interpretamos, sempre ver o isolado, mas também o conjunto, não é? De tudo, seja do planeta em si, mas também de toda a informação que a carta nos dá. Isto é muito importante, tenham sempre muito presente. Um, Voltando aqui a Neptuno, em traços gerais, então, tenham em consideração como é que pode manifestar a influência de Neptuno de acordo com os aspectos. Por exemplo, se Neptuno tem aspectos fluidos, portanto, harmónicos, harmoniosos, e aqui estou-me a referir ao trígono e ao sextil, pode, por exemplo, a intuição, a imaginação, fluir com facilidade. Ou também estes aspectos também podem favorecer talentos artísticos, sensibilidade espiritual, empatia. São alguns exemplos. Com aspectos tensos, sei lá,
está numa quadratura, numa oposição ou numa conjunção tensa, e aqui falo em conjunção tensa porque não necessariamente a conjunção pode ser tensa, né? Depende, por conjunção é no fundo a fusão de duas energias. Se houver uma fusão de duas energias afim, a coisa é boa. Se não for afim, aí já é um aspecto tenso. Um exemplo, por exemplo, de uma conjunção de duas energias afim seria, por exemplo, Neptuno em conjunção com Vênus. E é uma conjunção que pode ser muito positiva e construtiva, ok? Mas, pensando em aspectos tensos, aqui que é que, com o Neptuno envolvido, o que é que nos pode indicar? Eventualmente, dificuldade em distinguir o que é real e o que é fantasia, ou pode trazer confusão, uh, ou nós temos a tendência de enganar, ou sermos enganados, ou a tendência de não querer ver a realidade e, portanto, e ser mais confortável escaparmos dessa realidade através de alguma forma, seja através de alguma dependência, de algum vício, simplesmente enganar-nos a nós próprios, termos essa tendência. Não quer dizer que a pessoa se envolva sempre em comportamentos escapistas, ok? Por isso é que eu digo, temos sempre que olhar para a carta como um todo e ver com quem, neste caso estamos a falar de aspectos tensos, e outros planetas estão aqui envolvidos nestes aspectos tensos, porque isso é o que nos dá essa informação. Agora vamos avançar e aprender como interpretar Neptuno por signo. Então, vamos começar pelo primeiro signo do zodíaco, como fazemos sempre quando estudamos os planetas, e é Neptuno em Carneiro. E calha mesmo bem, porque, como eu já referi há pouco, no final deste mês, Neptuno entra em Carneiro. A última vez que ele esteve em Carneiro foi entre 1861 e 1875. E esta foi uma época de grandes mudanças, mudanças muito profundas e transformações que afetaram várias esferas da sociedade, porque Neptuno em Carneiro é um signo associado à ação, à coragem, à iniciativa, trouxe um espírito de renovação idealista, que é Neptuno, gerando novos movimentos em vários lugares do mundo. Então, alguns dos acontecimentos marcantes desta última passagem, Neptuno por Carneiro, foram a Guerra Civil Americana, que foi entre 1861 e 1865, e foi muito curioso, vejam como é a sincronia entre o que se passa no céu com o que se passa na Terra e nas nossas vidas é realmente brutal. Um, Quando há uma mudança, e eu já tenho referido isto várias vezes, e referi agora no meu último vídeo sobre as previsões de março, quando há uma passagem de um planeta lento de signo, uma mudança de signo, é muito normal que se sinta essa mudança de forma muito notória. E o que aconteceu na última passagem de Neptuno por Carneiro, um dia antes de, de- de, de Neptuno entrar oficialmente em Carneiro, eh, começa esta guerra civil americana. E este período realmente foi marcado pela luta entre os Estados do Norte e do Sul dos Estados Unidos, não é? E isto teve a ver muito com a questão da escravidão. Quem é da minha geração deve se lembrar da série Norte e Sul com o Patrick Swayze, isto foi no final dos anos 80, que falava justamente deste período da história americana. Isto foi uma guerra idealista e transformadora, não é? Que se procuravam a liberdade e a igualdade, que são temas também muito relacionados com Neptuno. A abolição da escravatura, em 1865, sim, 1865, foi aqui um marco de idealismo humanitário e de renovação social. Assim que terminou a Guerra Civil Americana, o que é que surge? Surge aqui um movimento
que toda a gente já ouviu falar, a fundação do Ku Klux Klan, em 24 de dezembro de 1865, no Tennessee, nos Estados Unidos. E isto porquê? Porque com o final da guerra, o sul dos Estados Unidos enfrentava mudanças sociais, económicas e políticas muito significativas, incluindo a abolição da escravatura e a integração, não é, no fundo, dos afro-americanos como cidadãos livres. E o principal objetivo desta organização, a organização que eu considero terrorista, era manter a supremacia branca, impedindo o progresso social e político dos afro-americanos. Outro, outro movimento também muito importante que aconteceu e muito interessante no último trânsito de Neptuno em Carneiro foi que surgiu o Exército de Salvação. Reparem que exército remete à energia de Carneiro, não é? Porque Carneiro portanto, simboliza, portanto, o guerreiro e salvação à energia de Neptuno. Então, o Exército de Salvação foi um movimento internacional do cristianismo protestante que foi fundado em 2 de julho de 1865 em Londres e a missão do Exército de Salvação era partilhar a mensagem de Jesus e responder às necessidades humanas sem qualquer discriminação. E eles tinham um lema que era Soup, Soap and Salvation, ou seja, sopa, sabão e salvação, que reflete os três principais motores das suas ações, que era dar resposta às necessidades físicas, portanto à fome, promover a higiene e oferecer orientação espiritual. Depois tivemos também na última passagem, Neptuno por Carneiro, a criação da Fundação da Sociedade Teosófica, que é uma organização que ainda existe nos dias de hoje, que é espiritual e filosófica e foi fundada em 1875 em Nova Iorque. A Sociedade Teosófica dedica-se ao estudo das religiões, das filosofias e ciências, bem também como à promoção da unidade entre todas as pessoas. Para quem não sabe, a teosofia significa sabedoria divina e é uma tradição esotérica que procura explorar as verdades universais que são subjacentes a todas as religiões. O propósito inicial, quando se criou a Sociedade Teosófica, foi investigar os fenómenos espirituais e psíquicos, estudar também as tradições religiosas antigas e promover uma visão espiritual de alguma forma que fosse unificadora. Ainda também, durante o último trânsito de Neptuno em Carneiro, tivemos também o auge da doutrina espírita, porque foi codificada ou descodificada e sistematizada por Allan Kardec. O espiritismo tinha e tem como objetivos a compreensão da relação entre o mundo material e o mundo espiritual com base em princípios como a reencarnação, a evolução e também a comunicação com os espíritos. Eu recomendo quem se interessa por estes temas e quer compreender melhor o espiritismo e toda esta doutrina, a leitura do livro dos espíritos foi escrito pelo próprio Allan Kardec e este livro é basicamente constituído por perguntas e respostas. Bom, seguimos. Também na última passagem de Neptuno em Carneiro surgiu em 1870 na Pensilvânia, portanto, isto também nos Estados Unidos, um movimento que se chamaria mais tarde Testemunhas de Jeová. E esse movimento é um movimento que nós conhecemos muito bem em Portugal. E, como podem ver, foram vários os acontecimentos que marcaram a última passagem de Neptuno por Carneiro, trouxeram novas abordagens idealistas, filosóficas e espirituais que abriram novos caminhos, portanto, Carneiro, para a humanidade. E Neptuno regressa a Carneiro, passado muitíssimos anos, no dia 30 de março de 2025. E é a primeira vez e a última vez que nós vamos viver com Neptuno em Carneiro. E o que é que nós podemos esperar? Eu acho que nós podemos esperar aqui temáticas semelhantes de pioneirismo idealista, não é? Que surjam em escala global. E vamos também poder ver seguramente aqui o ressurgir de velhos e novos conflitos, guerras, no âmbito religioso, místico
que é aqui a energia de Neptuno. A nível individual, Neptuno em Carneiro, na carta natal, pode sinalizar a iniciativa do próprio no domínio da espiritualidade, também pioneirismo em novos conceitos religiosos ou filosóficos e até podem sentir aqui como uma espécie de sentido de missão nestes temas, não é? Que podem levar eventualmente ao fanatismo se houver aqui aspectos também tensos que não ajudem. Uh, Quando Neptuno está em Carneiro, temos que pensar sempre é que há aqui uma fusão, não é, entre esta energia ativa, de iniciativa, de pioneira também de carneiro e mesclada aqui com as qualidades idealistas e espirituais de Neptuno. Isto, obviamente, temos a pensar na melhor versão da fusão destas duas energias. Agora passamos a Neptuno em Touro. A última vez que Neptuno esteve em Touro foi de 1874 a 1889. Touro é um signo associado à estabilidade, às finanças, aos valores materiais, à terra, portanto, aos recursos naturais, e a presença de Neptuno neste signo tende a dissolver, ou a idealizar, ou a transformar estas áreas. Os eventos a nível mundano que estiveram assim associados ao último trânsito de Neptuno em Touro, eu diria grandes mudanças económicas e financeiras, porque durante este período a segunda revolução industrial estava a todo o vapor, não é? Com inovações importantes como a eletricidade, o aço, as indústrias químicas, que transformaram radicalmente os valores económicos e as formas e a forma de fabricar e de se produzir. Este último trânsito de Neptuno em Touro também foi marcado por grandes transformações no campo e nos recursos naturais. Houve, durante este período, uma grande exploração, ou uma exploração intensiva dos recursos naturais. Também houve uma expansão dos caminhos de ferro neste período. A migração em massa e a colonização em grande escala foram também impulsionadas pela procura de novas terras e recursos, não é? Especialmente na América do Norte e do Sul e também em África. Durante este trânsito também houve inovações tecnológicas importantes, como o telefone em 1876, que foi quando o Alexander Bell fez a primeira transmissão bem-sucedida de voz e recebeu depois a patente do telefone. E outra inovação também muito importante na época foi em 1879 a invenção da lâmpada elétrica incandescente, em 1879, como creio que já disse, por Edison. E estes avanços foram, sem dúvida, muito relevantes porque contribuíram para mudar e melhorar a forma como as pessoas viviam na época e também ajudou, obviamente, a melhorar a forma como comunicavam e interagiam. A próxima passagem de Neptuno por Touro será de 2038 a 2052 e seguramente podemos esperar novos desafios e mudanças relacionadas à sustentabilidade, à economia e ao uso dos recursos naturais e materiais. A nível individual, Neptuno em Touro pode sinalizar um grande interesse e habilidades artísticas, hum, também sentido estético, também aqui uma forte aptidão comercial, com bons aspectos pode favorecer também os negócios e a especulação, e pode também aqui haver uma tendência ao secretismo nos negócios, né? Portanto, aqui Neptuno, aqui a pôr aqui o seu nevoeiro, não é? Por cima destes temas. Com aspectos tensos, pode indicar aqui uma propensão, desculpem, a enganar ou ser enganado, ou ser descuidado ou desligado em tudo o que se relaciona com a gestão do dinheiro e dos recursos materiais.
E passamos agora a Neptuno em Gêmeos. A última vez que Neptuno esteve em Gêmeos foi de 1889 a 1902. E este foi um período significativo em termos de avanços tecnológicos, transformações nas comunicações, mobilidade, e mudanças na forma de pensar do coletivo. Gêmeos é um signo, como sabem, associado à comunicação, ao transporte, ao comércio, à educação, à troca de ideias, enquanto que Neptuno traz idealismo, inspiração, mas também confusão ou ilusão. E este trânsito é associado a mudanças profundas em como as pessoas se conectam e partilham informações. Então, os principais acontecimentos durante o último trânsito de Neptuno em Gêmeos, eu diria que foram a massificação do telefone. O telefone, durante este período, começou a ser amplamente utilizado, e isto o que fez foi transformar radicalmente a comunicação interpessoal e permitiu que as pessoas se comunicassem de forma imediata, mesmo, pronto, estando distantes. Surgiu também a rádio com o Marconi, toda a gente sabe. Marconi é conhecido como o pai da rádio. Ele, em 1895, realizou a primeira transmissão sem fio bem-sucedida de sinais telegráficos numa distância curta e, passado 4 anos, em 1899, Marconi conseguiu transmitir sinais pelo Canal da Mancha e logo a seguir, em 1800, desculpa, 1901, são muitas datas, peço desculpa, enviou sinais transatlânticos entre a Inglaterra e o Canadá. Também aconteceu algo muito interessante no último trânsito de Gêmeos, que foi hum, em 1888, George Eastman patenteou um segundo fotográfico conhecido como o filme. Quem é, quem é da minha geração lembra seguramente dos rolos de fotografia que tínhamos que mandar revelar, não era isto antes, muito antes de, pronto, ou antes de chegar a fotografia digital. E em 1888, o Eastman lançou a câmara Kodak número 1, que já vinha carregada então com um rolo de filme fotográfico. Ele vinha preparado para 100 fotografias e após o uso o cliente enviava a câmara de volta para a Kodak, que revelava as fotos e recarregava o equipamento com novas 100 fotografias. E estes eventos foram super, super importantes porque marcaram, sem dúvida, o início de uma nova era para a fotografia e para o cinema. Também um evento muito importante do último trânsito de Neptuno em Gêmeos foi a descoberta dos raios-x. Isto aconteceu em 1895 e esta descoberta revolucionou totalmente a ciência e a medicina, não é? Porquê? Porque permitiu pela primeira vez a visualização do interior do corpo humano sem necessidade, portanto, de recorrer à cirurgia. E, portanto, sem necessidade de abrir a pessoa. E isto realmente teve um grande impacto e foi um grande avanço para a medicina na época. Também, neste trânsito de Neptuno por Gêmeos, também marcou o início da era do automóvel, né, que faz todo o sentido, não é? Porque Gêmeos está muito relacionado com as deslocações, com os meios de transporte, e foi precisamente neste trânsito que o automóvel começou a ganhar popularidade. Em 1891 surge o primeiro automóvel a gasolina nos Estados Unidos e a sua patente em 1893, e isto foi o primeiro grande passo para a comercialização do automóvel de forma massiva nos anos seguintes. Também houve um progresso muito importante na expansão do transporte ferroviário, em que as cidades e os continentes passaram a ficar conectados, não é? Isto o que é que facilitava? Facilitava, por um lado, obviamente, a mobilidade das pessoas, mas, por outro lado, também facilitava o comércio. Portanto, como veem, tudo temáticas da energia de Gêmeos. E também, nesse período, também houve um progresso muito importante relacionado com os submarinos, isto entre 1898 e o ano 1900, o que é muito neptuniano, é porque Neptuno rege os mares e ao mesmo tempo de Gêmeos, porque o submarino é um veículo, não é, de transporte, não é, debaixo, mas neste caso debaixo de água. Um,
O engenheiro irlandês John Philip Holland desenvolveu os primeiros submarinos nessa altura com propulsão mecânica, ou seja, a funcionar com mecanismos mecânicos, o que foi um avanço extraordinário para a época, de tal forma que foi incorporado pela primeira vez na Marinha dos Estados Unidos e foi isto que marcou o início da utilização de submarinos para fins militares. Portanto, isto foi altamente revolucionário. E foi uma arma muito importante a nível militar. Também, neste período de Neptuno em Gêmeos, aconteceu também uma explosão, houve uma explosão, um crescimento brutal da imprensa e com ela uma explosão da disseminação de ideias. A imprensa teve um crescimento exponencial com jornais e revistas, chegaram a muita gente, não é? E começaram a ter grande audiência devido aos custos mais baixos de produção em resultado dos avanços tecnológicos da época. Então, este crescimento da imprensa, o que é que permitiu? Permitiu a disseminação mais rápida e massificada das ideias da época, nomeadamente as ideias que na altura estavam muito quentes, eram as ideias socialistas, as anarquistas e as comunistas, e com a ajuda pronto, desta divulgação e de chegar mais rapidamente a mais pessoas, contribuiu para a organização de movimentos, para defender, por exemplo, os interesses dos trabalhadores e organizar greves, por exemplo, para protestarem. Portanto, vejam o impacto e a mudança que foi na época. Movimentos intelectuais e literários também foi uma marca deste último trânsito de Neptuno em Gêmeos. O simbolismo foi um movimento artístico e literário que surgiu em França, na época, que enfatizou a subjetividade, o misticismo e a exploração do inconsciente, não é? Isto totalmente, vejam, alinhado com a energia neptuniana. A psicologia e a mente humana também esteve muito em destaque ou em evidência durante este trânsito, com o Freud aqui a desenvolver as suas bases da psicanálise, trazendo aqui uma nova visão e compreensão sobre o funcionamento da mente humana. Isto também é totalmente em linha com a influência de Neptuno em Gêmeos, não é? No fundo, para explorar o abstrato da mente e do mundo da psique. Outro marco importante, muito importante deste último trânsito de Neptuno em Gêmeos foi o progresso da educação. A educação básica começou a ser mais acessível em várias partes do mundo, nomeadamente logicamente, nos países industrializados, e isto o que é que fez? Promoveu a alfabetização em massa. Portanto, isto aqui marca aqui também este trânsito um antes e um depois. Não posso também deixar de referir que durante este trânsito aumentou imenso o interesse e a curiosidade pela espiritualidade, aqui incluímos o espiritismo, a teosofia e outros movimentos místicos. E aqui, assim, em jeito de resumo, Neptuno em Gêmeos, o que é que trouxe? Trouxe uma idealização, um avanço e massificação em temas relacionados com a comunicação, mobilidade, mas também trouxe alguns desafios, não é? Como a difusão de propaganda pronto, e enganos que estão sempre associados à propaganda. E isto, obviamente, porque a imprensa era utilizada tanto para informar, mas também para manipular. Descobriu-se aqui uma ótima ferramenta de manipulação. Hoje em dia estamos muito mais avançados na forma de manipular, mas este foi o que aconteceu na época.
E este trânsito marcou o início de uma transformação global na forma como as pessoas então se conectavam, comunicavam e pensavam, não é? Criando aqui a base para muitos dos avanços que nós depois vimos acontecer no século XX. A próxima passagem de Neptuno por Gêmeos será de 2051 a 2066, o que pode marcar aqui um novo período de grandes avanços no mundo tecnológico e de comunicação. A nível individual, Neptuno em Gêmeos pode sinalizar uma grande sensibilidade mental, intuitiva, criativa. hum, Podemos estar aqui a falar de pessoas muito inquietas, não é? Com novas abordagens também no que diz respeito à forma de viajar, de comunicar, e até, não é? De fazer comércio, com aspectos difíceis ou tensos, pode sinalizar aqui uma tendência às pessoas a serem excessivamente, por exemplo, influenciáveis e vulneráveis, ou também de grande dispersão, confusão, e desafios também a nível do pensamento, concreto e do pensamento prático. E agora vamos passar a Neptuno em Caranguejo. O último trânsito de Neptuno em Caranguejo ocorreu entre 1901 e 1916 e este período está associado a eventos mundiais relacionados com os temas de Caranguejo, ou seja, a família, o lar, a pátria, as raízes e também, obviamente, as emoções e a segurança emocional. Então, eu diria que os principais eventos relacionados ao último trânsito de Neptuno em Caranguejo foi a ascensão do nacionalismo e por causa disto tensões graves a nível internacional. Durante este período houve um aumento, como eu estava a dizer, do nacionalismo em várias nações, aqui com uma idealização da pátria e a crescente também preocupação com a segurança territorial. O que levou à Primeira Guerra Mundial, foi entre 1914 e 1918. Também fez sentir transformações nas estruturas familiares e na vida doméstica, isto muito impulsionado pela segunda revolução industrial, não é, que marcou o avanço da eletricidade, do aço e dos automóveis, e mais uma vez esteve patente neste trânsito o fenómeno das migrações em massa, especialmente para as Américas, isto à procura de um novo lar. Em concreto, dou-vos um exemplo de um pico de imigração entre 1900 e 1914, em que italianos e portugueses imigraram para o Brasil e os espanhóis para a Argentina. Também durante este trânsito, o cinema e a literatura começaram a explorar temas de fantasia, nostalgia, de romance. Houve, por exemplo, um filme de um cineasta francês, um, que era um filme que se chamava Viagem à Lua, portanto foi um dos primeiros filmes de ficção científica e fantasia, e reparem que é muito curioso que seja justamente a Lua a protagonista, e digo isto porque o signo de Caranguejo é regido pela Lua. Ainda durante este trânsito, houve também um crescimento de movimentos espirituais e humanitários, buscando aqui procurar criar laços mais profundos entre as pessoas. E também neste período, este período foi marcado pelo um interesse crescente pela psicanálise de Freud. E como é que nós podemos interpretar Neptuno em Caranguejo na carta natal? Pessoas nascidas com Neptuno em Caranguejo tendem a ser profundamente intuitivas, não é? Portanto, a falar de um signo de água e Neptuno também está conectado à água, por isso muito, muito intuitivas, também espiritualizadas, também podem estar muito conectadas às suas raízes, ao seu lar, à sua família, à sua pátria, e sem dúvida muito protetores com os seus, mas também muito vulneráveis a ilusões emocionais e por isso a enganos ou desilusões. Neptuno em Caranguejo com aspectos harmónicos pode sinalizar aqui uma grande capacidade, então, como eu referi, intuitiva, psíquica e até mediúnica, e com aspectos difíceis pode sinalizar aqui um caráter mais melancólico, mais pessimista, ou com tendência a ver o mundo de forma fantasiosa, pouco realista, não é? Em nível pessoal também pode aqui sinalizar desafios, eventualmente, no âmbito familiar, ou com a mãe, porque o regente de Caranguejo
como sabem, é a Lua. Então, se há aqui aspectos tensos, pode haver aqui questões também com a mãe. Bom, eu acho que hoje vamos ficar por aqui para que a aula não se torne demasiado longa e na próxima aula seguiremos então com Neptuno nos signos de Leão, em Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Acho que não faltou nenhum. Despeço-me então, com um beijo enorme, cheio de luz e cá vos espero em breve. Tchau, tchau.